Bem-vindos a mais uma conversa franca. Hoje o tema chama-se Religião e Sofrimento, vivos até à morte. Vamos falar da vida, vamos falar do seu avesso, que é a morte, e vamos falar particularmente da iminência da morte. Temos connosco a Edna Gonçalves, também minha amiga, que eu agradeço a presença. A Edna Gonçalves é médica e é diretora do Serviço de Cuidados Paliativos do Hospital de São João e tem intervindo de vastas formas a propósito das questões da eutanásia, não só, como eu dizia, da morte e da boa morte. Nós fomos buscar neste título uma expressão emprestada a Paul Ricoeur, um filósofo protestante muito marcante no pensamento contemporâneo, e o Vivos até à Morte faz precisamente esta dança positiva sobre a vida e a morte, que é precisamente, diria eu, em particular para toda a classe médica, mas muito particularmente para a Edna, a sua zona de trabalho, não é? E, portanto, Edna, eu começava por te perguntar, sem ser excessivamente técnica, pedir-te melhor para esclareceres alguns termos que são falados neste contexto, às vezes maltratados, para que depois possamos, com mais clareza, para saber sobre o que é que estamos a falar, avançar um bocadinho na conversa. E até podes, se quiseres, identificar também os termos e as expressões que julgas que muitas vezes, desde a comunicação social à opinião pública em geral, são maltratados, mal comunicados e mal entendidos a este propósito. Dou-te a palavra e agradeço-te mais uma vez. Muito obrigado. Obrigada, João, pelo convite. Sim, é sempre um desafio e um prazer discutir alguns assuntos contigo. Sim. Bom, em relação à expressão vivos até à morte, do Paul Ricoeur, é realmente um assunto e uma expressão que usamos os paliativistas algumas vezes, porque na verdade cuidados paliativos, e começo por aqui na pergunta que me punhas, na tentativa de esclarecer alguns termos e algumas expressões, os cuidados paliativos, que é a área em que trabalho nos últimos 18 anos, como médica, são cuidados de saúde que se dedicam a paliar e, portanto, a confortar, a ajudar as pessoas a viver o melhor possível com situações graves que têm de saúde. E quando digo situações graves, situações que ameaçam a vida, e essa é mesmo a definição de cuidados paliativos da Organização Mundial de Saúde. O que diz é isso mesmo, são cuidados de saúde cientificamente preparados, e portanto feitos por profissionais de saúde preparados, destinados a pessoas com doenças que ameaçam a vida. Não tem obrigatoriamente que ser doenças terminais, mas doenças que põem a vida em risco e que provocam sofrimento. O nosso trabalho, portanto, o trabalho dos cuidados paliativos é aliviar esse sofrimento. Podemos trabalhar em simultâneo com especialidades ou outros colegas que tratam a doença em si. O exemplo mais clássico é o do cancro. Pessoas com cancro, por exemplo, os oncologistas, os cirurgiões, tratarão o cancro em si, operando o cancro ou fazendo quimioterapia ou outros tratamentos oncológicos dirigidos ao cancro, e nós podemos trabalhar com estes colegas no sentido de os ajudar também a aliviar o sofrimento da pessoa. Peguei aqui na questão da expressão do vivos até à morte, porque na verdade, ao contrário do que muita gente pensa, e às vezes somos um bocadinho maltratados por aí, muita gente pensa que nós trabalhamos as pessoas só quando estão nos últimos dias de vida ou pessoas a morrer. E na verdade o que nós trabalhamos é a vida, e por isso nós não trabalhamos a morte em si. Eu às vezes a morte é o segundo, é aquele momento em que as funções vitais desaparecem. Nós trabalhamos a vida e por isso vivos até à morte, sem dúvida. Ou melhor, trabalhar a vida até ao fim dessa vida, pelo menos da vida biológica que nós conhecemos. Depois disso ninguém veio cá para nos contar e, portanto, nós trabalhamos vida. E, efetivamente, lidamos muitas vezes, e maioritariamente, com pessoas em fim de vida.
É verdade isso, não é? Sim. Mas dirias também que sobre a vida, nomeadamente a vida na iminência da morte, também podemos pôr o lema, não é quanto mais melhor, mas quanto melhor, melhor. Ou seja, a um determinado ponto é uma posição também que entra dentro, antes de mais, da deontologia e da ética médica, mas até também, podemos dizê-lo, da própria ética cristã na nossa perspectiva, o facto de não perpetuar a vida só por perpetuar, digamos assim, de uma forma excessiva, não é? É um ponto também importante, porque há às vezes alguns entendimentos e algumas práticas ingênuas de perpetuação, digamos assim, da circunstância de vida a todo o custo, não é? Sim, sim, Num sentido isso, discutível. claramente. Sim, e isso os cuidados paliativos têm bem claro, não é? Para nós a morte não é uma inimiga, a morte é um facto real que acontece a toda a gente que vive morre, isso é certo, ninguém questiona isso, e por isso o nosso objetivo é, na verdade, não lutar desesperadamente contra a morte, ou seja, não evitar a morte a qualquer custo, porque essa é uma guerra perdida, as pessoas morrem, ponto. O nosso objetivo é, enquanto as pessoas vivem, fazer com que vivam o melhor que nos for possível. A nós e à sociedade no geral, não é? Às pessoas que lidam com esta pessoa. E por isso, sim, o nosso objetivo é não prolongar a vida desesperadamente, ou seja, não lutar a todo o custo para que a pessoa não morra, porque, como disse há pouco, é uma guerra perdida, que a pessoa vai morrer, nem, por outro lado, também antecipar a morte, não é? Ou seja, deixar que a morte aconteça na hora em que tem que acontecer. Pronto. E nesse ponto, dosear bem aquilo que temos ao nosso alcance e que a ciência também a ciência e a tecnologia nos permite hoje em dia ter todos os dias. Eu lido com muita frequência com doentes, por exemplo, com esclerose lateral amiotrófica ou doentes com insuficiências respiratórias de outra natureza que não a esclerose lateral amiotrófica, ou pessoas com insuficiência renal, por exemplo, que têm que fazer hemodiálise. Um dos pontos que com relativa frequência temos que discutir é se as máquinas, nomeadamente uma hemodiálise ou um ventilador para uma pessoa com uma insuficiência respiratória, se as máquinas são boas para a pessoa. E na verdade, se as máquinas não são boas para a qualidade de vida daquela pessoa, ou seja, se as máquinas estão a obrigar as pessoas a viver, então há momentos em que faz sentido parar estas máquinas. E são, obviamente, decisões difíceis, mas que têm que ser tomadas, porque as máquinas só fazem sentido se forem boas para ajudar as pessoas. Uma vez tu usaste uma expressão comigo, espero que não seja uma inconfidência, eu estava-te a relatar uma situação de uma pessoa que estava precisamente em iminência de morte, mas já muito perto mesmo, e tu usaste às tantas uma expressão que só me escandalizou à primeira, depois eu entendia perfeitamente, a propósito de uma infecção que estava em trânsito e onde havia uma discussão que a mim parecia ingênua de encharcar a pessoa com um antibiótico para perpetuar mais a vida, e tu disseste, vamos deixar a infecção trabalhar, com os dados que tinhas, obviamente. É uma expressão que pode escandalizar alguns, mas que tu, sem medo, assumes que às vezes é mesmo deste género, não é? Sim, às vezes tratar uma infecção é pura e simplesmente prolongar a agonia de uma pessoa, é prolongar o mal-estar e uma vida que vai terminar e que, quando muito, podemos ganhar uns dias numa vida com uma qualidade que não interessa a ninguém, particularmente à pessoa em causa, não é? Ou doente em causa, não é? Claro. Então, às vezes há momentos em que temos que assumir isso, que vamos deixar a infecção, no caso que puseste, vamos deixar a infecção fazer o seu caminho, sim. Obviamente são decisões difíceis e que têm que ser tomadas com outros colegas médicos e não médicos, para termos a certeza de que estamos a fazer o que é melhor para aquela pessoa, não é? E cada vez menos trabalhamos sozinhos, não é? Trabalhamos Claro. muito Um bem. trabalho muito multidisciplinar, não é? Que não só soma os conhecimentos técnicos, como soma também sensibilidades e opiniões, e isso é muito importante. E eu às vezes o que noto é que algumas famílias, até cultas, e às vezes até alguns médicos, não sei se estão totalmente conscientes disto, por exemplo, também diante daquela metáfora, nomeadamente oncológica, quando se percebe que há sinais que se deve começar a passar para a ideia da qualidade de vida e do desfrutar do que o pouco tempo há, e algumas pessoas e algumas famílias fazem pressão, às vezes também alguns médicos, para encharcar com tratamento para mais um pouco de tempo, quando poderia ser o caso de reforçar a ideia de viver o momento presente, a qualidade de vida, e não encharcar, não é?
Exatamente, exatamente. E esse é um ponto que eu acho que nós como sociedade temos muito que trabalhar, não é? Porque falamos da morte sempre como alguma coisa que não me vai acontecer a mim, nem vai acontecer aos meus, e quando chega a morte mais perto de mim, ou dos meus, dos que me circundam, a ideia é, em muitas pessoas ainda, e até muitas vezes em pessoas ligadas à igreja, por incrível que pareça para mim, a ideia é uma luta total contra a morte, não é? Como se ela não viesse e como se não fosse, na verdade, algo que conhecemos, e que, portanto, tem também que ser aceito, não é? Não como uma derrota, não como uma derrota, e às vezes, olha, ainda esta semana a falar com um doente que muito provavelmente estará no fim de vida, está ainda atualmente connosco, o senhor me dizia, no meio de confusão, um doente que estava confuso, com uma neoplasia avançada, em determinada fase, e depois de muita luta contra a doença, entretanto chegou a filha e ele estava confuso, mas quando a filha chegou e eu lhe pedi para falar com a filha a sós, porque ele estava confuso e, portanto, eu como não tinha a certeza do que ele estava capaz de entender, pedi para falar com a filha a sós, o senhor aproveitou a minha presença para dizer à filha, eu estou cansado desta luta, isto está a ser demais para mim, eu estou a perder esta luta. E entrou numa clareza de espírito que foi realmente impressionante para mim e para a filha, e que o nosso trabalho foi muito, o meu e de uma colega que estava comigo, foi muito o de validar isto para a filha também, não é? E dizer ao senhor, ao doente, isto não é uma perda sua, não é uma fraqueza sua, tem sido um valente ao lutar por isto, e é importante que no momento em que está, possa dizer isso à sua filha, não é? E para a filha foi, pronto, dizer-te, a filha saiu a chorar, mas a agradecer a oportunidade de ter ouvido o pai dizer isto, não é? Olha, eu até era capaz de partir dessa experiência, que eu gostava de falar, obviamente, também um pouco de eutanásia. E partindo dessa experiência que tu viveste há pouco tempo, ou de outras que certamente tens, pedir para partilhares connosco, enfim, eu sei, as pessoas não estranharão, que tu tens uma posição crítica, enfim, da eutanásia, também teríamos que clarificar de que eutanásia falamos, e que, por exemplo, da tua experiência, resulta que o que acabaste de relatar te parece ter mais valor, diria eu, interpretando, do que, por exemplo, uma opção paralela que podia ter sido tecnicamente feita de ter acabado com a vida e com o sofrimento deste senhor mais cedo, digamos assim, não é? O que eu te pedi era para partilhares alguns dos argumentos que te tornam, digamos assim, não favorável à eutanásia, mas evitando, certamente já o fazes, tudo aquilo que são argumentos de natureza moral e filosófica, que também se podem convocar, mas que são cada vez menos relevantes em relação ao resto, mas partindo principalmente da tua experiência, porque é que tu estás convencida disto e principalmente como é que os teus doentes te levaram até aqui, porventura até mais, embora incluindo também os teus princípios, que isso não é separável, e as tuas convicções, mas mais com base na tua prática médica e no impacto global, também emocional, psicológico, inteiro, que isso tem em ti. Sim. Sim, dentro das definições, e aqui sim, começar pela questão de o que é a eutanásia no contexto atual, não é? Da eutanásia é boa morte ou morte doce, que provavelmente é aquela que nós todos gostaríamos de ter, mas no contexto atualmente, quando falamos de eutanásia, falamos de alguém, de uma morte provocada habitualmente por um profissional de saúde, a pedido do próprio doente, que sofre por uma doença grave. Pronto, esta é a definição da eutanásia. Estamos a falar de uma morte provocada, e acho que é bom falarmos disto. Eutanásia ou suicídio medicamente assistido, que são aqui muito paralelos, não é? Embora com algumas diferenças, mas muito próximos, são mortes provocadas. O suicídio assistido é o próprio doente que provoca a morte a si mesmo, com a ajuda de um profissional. Na eutanásia é o profissional que provoca a morte da pessoa. Sendo que esta morte é uma morte a pedido, portanto é o próprio doente, neste caso, que pede para ser morto, ou para ajuda para morrer, digamos assim. Pronto, esta é a eutanásia que temos hoje em dia, de que falamos hoje em dia. Qual é a minha visão de eutanásia? Não é de todo pacífico falar de eutanásia, não é pacífico
para quem se diz contra a eutanásia, e eu, por princípio, acho que a eutanásia não deve ser legalizada em Portugal, não deve ser permitida, mas também as pessoas que defendem que deve ser permitida também questionam muito, e veja-se a lei de Portugal tem andado para a frente e para trás, porque não é fácil definir estes termos, não é? E porque exige alguns limites, porque senão não valia a pena sequer haver leis, podíamos nos matar uns aos outros, não é? E esta para mim é uma das grandes questões, quais são os limites a partir dos quais nós podemos permitir que alguém mate alguém. Pronto. E aí é a tua própria prática médica, e nem tanto até a nuance jurídico-técnica de definir, levanta-te logo um problema, é a definição desse limite. Exatamente, a mim sim, eu não me vejo a matar ninguém, não é a minha índole, não foi para isto que eu fiz medicina para ajudar as pessoas, como dizia há pouco, a viver o melhor possível até à morte, isso sim, e por isso faço cuidados paliativos, não é? Agora, induzir a morte de alguém, de todo, não me passa pela cabeça. Embora admita que há situações muito críticas e muito difíceis, na verdade, onde às vezes estamos já mesmo muito, tanto quanto é possível a um médico perceber, estamos muito perto do fim de vida, e em que até poderíamos pensar, mas porquê mais este bocadinho de vida? Porquê esta situação? E tenho algumas situações assim, mas na verdade acho que temos que ter limites, e no limite destas definições, eu diria que para não corrermos risco de matar indevidamente quem de todo não o quer e não está na hora de morrer, eu até admito que algumas pessoas, que serão certamente a minoria, possam até sofrer um bocadinho mais por isto. Mas tem que haver limites, porque senão entramos naquilo que chama muita gente a rampa descendente ou escorregadia, que é hoje o limite é doença incurável avançada e progressiva, amanhã vai ser doença psiquiátrica, porque aliás já é em alguns países onde a eutanásia é permitida, e depois vai ser o exemplo que também já é de alguma maneira falado, do preso que está preso na Bélgica porque matou várias pessoas e violou não sei quantas mulheres, e que ele próprio tem consciência de que está a sofrer muito e ele diz: eu não mereço viver. E no extremo oposto vamos cair quase na pena de morte, quer dizer, na morte por razões que até não têm obrigatoriamente que ver com saúde, porque sofrimento não tem só a ver com saúde, não é? E por isso eu defendo que tem que haver limites para a ação humana, e acho que é muito difícil legalmente estabelecer esses limites, porque há sempre nuances que são encontradas e que são difíceis de limitar, não é? Pronto. Mas sem prejuízo, Edna, sem prejuízo, julgo que eu e tu compreendemos muito bem, por um lado, as pessoas que de facto dizem não aguentar mesmo e pedem e desejam morrer, e isso nem sei, até admito que até tu na tua prática médica tenhas essas solicitações mais ou menos explícitas, assim como também entendo que muitas pessoas que eu e tu conhecemos e que não têm esta nossa posição, e que umas com prática médica, outras na área política ou jurídica ou o que for, têm a convicção que este alívio, digamos assim, do sofrimento e esta possibilidade acabam por ser um bem. Portanto, eu também gosto de evitar a colocação dos bons estarem do lado do contra-eutanásia e os menos bons do outro lado. Eu diria que, como tu há bocado sublinhaste, nós estamos todos na corda bamba, não é? E o que nós entendemos, e eu até estava a querer puxar precisamente e provavelmente tu irias lá ainda com mais exemplos, pela tua prática clínica, que ela te ensina que, não sendo fácil, que vale a pena, e que até porventura, diria eu, que se transforma numa bênção poderes assistir e ajudar e aprender tu também com essas experiências não fáceis, mas virtuosas de entregar-se e de lutar até ao fim, no melhor sentido dos termos. Eu não tenho dúvidas que quem defende a eutanásia fala por boas intenções, eu não tenho dúvidas disso. Acho que não me passa pela cabeça
que as pessoas que estão hoje em dia a lutar publicamente e seriamente pela eutanásia o fazem por más intenções. A intenção é sempre o aliviar sofrimento, não é? A questão é o que é que está a provocar este sofrimento. E aqui também acho que é importante percebermos, e há estudos sobre isso, por exemplo, no estado de Oregon, nos Estados Unidos, onde apareceu inicialmente o suicídio medicamente assistido, já há anos que é autorizado, eles têm isso tudo informatizado e uma boa parte dos pedidos de suicídio medicamente assistido depois não são consumados, ou seja, as pessoas ficam com a opção letal na mão, portanto, estamos a falar de suicídio medicamente assistido, é o próprio que vai provocar a morte assim, não é? Mas que pede ajuda a um profissional de saúde. A pessoa fica com a opção letal na mão, mas a maior parte das vezes não o vai fazer, a pessoa vai morrer por uma morte natural. Também sabemos que a maior parte das pessoas que pedem eutanásia e suicídio medicamente assistido não o fazem por dor física ou por sintomas físicos, a maior parte das vezes. A maior parte das vezes as pessoas fazem-no porque se sentem um fardo para a família, porque se sentem pesados para a família, porque se sentem aquela sensação de perda de dignidade, que é eu não valho para nada, não é? Eu agora não valho nada, não é? Estes são os principais motivos de pedidos de eutanásia e de morte, de suicídio medicamente assistido. E neste ponto, na minha opinião, este ponto depende muito mais da sociedade em si, é aquilo que chamamos a morte social ou afetiva, que aparece muitas vezes, infelizmente, com demasiada frequência antes da morte biológica. E aqui estamos em Portugal e na maior parte dos países ocidentais, com a questão do envelhecimento e do risco das pessoas, por terem muita idade e por ficarem dependentes, sentirem que são um fardo para a família e para a sociedade no geral, não é? E por isso a morte social e a morte afetiva poder aparecer, e aparece muitas vezes, antes da morte biológica, não é? E então termos pessoas a pedirem para ser mortas, não porque tenham falta de ar ou porque tenham dor física, mas porque na verdade se sentem um peso para a sociedade. Isto vai acontecendo, ainda recentemente, também a semana passada, tive uma situação que a mim me chocou de alguma maneira, que é chocou-me, mas compreendo o filho dizer que era melhor a mãe continuar internada, apesar do ponto de vista de sintomas físicos, estava razoavelmente controlada para isso a senhora, e ele dizia-me, não, é melhor a minha mãe, eu faço tudo pela minha mãe, mas se ela estiver em casa, eu não posso fazer algumas festas. Mas como é que é possível? Não é? Porque eu não me esqueço da minha mãe, mas isto altera a minha vida depois no global. E isto, eu acho, implica que nós, como sociedade, paremos para pensar um bocadinho o que é que estamos a fazer, não é? Quando uma pessoa, por estar dependente, não me permite fazer uma festa, alguma coisa está errada, porque tem que haver momentos para chorar, momentos para rir e momentos para estarmos sérios. Tem que haver momentos para tudo, e eu não posso querer com que as pessoas estejam internadas ou estejam longe de mim para eu não poder viver o resto da minha vida, não é? E isto ultrapassa claramente os profissionais de saúde, está bem? E aqui não vou perder o tema da eutanásia, do pedido de eutanásia, que era a pergunta, mas claramente tem a ver muito, este tema da eutanásia é muito mais do que um tema de saúde, é um tema Sim, muito global, não é? político, é um tema cultural que tem de ser pensado, não é? Trabalhar com estes doentes em fim de vida, com doenças graves e em fim de vida, para mim tem sido, na verdade, um enorme privilégio, não é? Com gente de uma fortaleza que às vezes não pensamos possível, até de jovens a dizerem-nos, por exemplo, agora com isolamentos Covid, a dizerem-nos porque é que me estão a reter agora, estão-me a tirar dias de vida, quando eles têm consciência de que vão ter poucos dias de vida. Isto é lindo de se ver, quando pessoas que têm consciência do pouco tempo que têm e aproveitam todo o tempo para estar com os seus e para estar connosco e para nos brindar com coisas muitíssimo interessantes, pois é obviamente um privilégio, não é? Essa é a escola com que tu aprendes. Eu imagino que a tua agenda de lá para cá, nomeadamente com alguns doentes que estão menos esperançosos e com menos energias, compreensivelmente, tu poderias, talvez, a síntese da tua agenda é dizer-lhe que ele vale a pena como está,
porque dizias há pouco aquela expressão, eu não valho para nada, e presumo que tu, como médica e como pessoa, lhe digas com palavras e principalmente com aquilo que és, também com os teus gestos médicos, deves querer dizer aos doentes até ao fim, vales para qualquer coisa, porque existes, então vales, não é? Presumo que seja essa o teu insight. Nós trabalhamos muito, nós e a equipa, não é? Porque, sim, trabalhamos sempre médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, fisioterapeutas, trabalhamos muito em equipa para isto, não é? Para tentar fazer render ao máximo a vida que a pessoa tem, não é? Sendo que, obviamente, aqui a pessoa e a sua família também, não é? Porque, na verdade, os problemas os apoios sociais são relativamente escassos, não é? E compreendo quando temos pessoas que ficam dependentes e as famílias têm que trabalhar, os filhos têm que trabalhar, os cônjuges têm que trabalhar, não é fácil, na verdade, e às vezes as pessoas ficam numa situação de ambivalência que é terrível, que é, eu quero muito cuidar o meu pai, a minha mãe, ou o meu marido ou a minha mulher, mas por outro lado eu tenho que ir trabalhar, porque se eu não for trabalhar a família não vive, não é? E é aqui que eu digo que entramos como sociedade também, não é? E aqui claramente a Igreja tem um papel importantíssimo, a Igreja no global, não é? E não a Igreja estrutura assim, hierárquica, sim, mas a Igreja que somos, não é? Exatamente, a Igreja que somos tem um papel muito, muito importante. Eu compreendo, e aliás é verdade, tu falavas nos trabalhos de equipa e eu estava-me aqui a lembrar que certamente na tua equipa de trabalho paliativo traz muita gente que não tem a mesma opinião que tu, por exemplo, sobre a eutanásia, mas a paliatividade o incentivo à paliatividade, temos de convir, é uma convocatória neste momento no nosso país que toda a gente subscreve e acho que devemos aproveitar um dos efeitos positivamente colaterais de toda esta discussão, oxalá tenha também ele efeitos, é congregarmos sensibilidades, também políticas e de cidadania, para que ter mais e melhores cuidados paliativos se torne uma urgência, e estamos todos teoricamente de acordo com isso, não é? E no limite seria, aliás, uma forma de não ter que discutir o problema, ou pelo menos alguns dos problemas. Pelo menos, diria eu, uma agenda de meio termo, que é que ninguém recorra à eutanásia por não ter cuidados paliativos, e isso hoje ainda não é uma realidade, e já seria um bom alcance, não é? Sim, de todo não é uma realidade, não é? É verdade que toda a gente, mesmo eu fui Presidente da Comissão Nacional de Cuidados Paliativos até há pouco mais de um ano, e todos os partidos políticos que estavam representados na Assembleia da República eram a favor dos cuidados paliativos, ninguém diz o contrário, não é? Sim. Fica aqui depois sempre a questão, e pessoalmente também achando eu que não deve ser legalizada a eutanásia, parece-me um completo contrassenso falar de eutanásia enquanto não houver cuidados paliativos efetivos para toda a gente. Claro. Porque, na verdade, aquilo que eu digo, a maior parte das pessoas não pedem eutanásia por razões físicas, enquanto eu não tiver toda essa parte controlada, pois dificilmente, a mim não me passa pela cabeça poder oferecer morte quando não está tratado todo o alívio do sofrimento possível, não é? Pronto. Muito bem. Olha, o nosso tempo está a chegar ao fim e eu ainda te quero fazer uma pergunta que pode ter a ver com isto, mas que é um ligeiro salto. E antes disso, sendo que poderás ser muito telegráfico ou até recusar-te a responder a esta pergunta, faço-te uma mais provocatória. Parto de mim próprio, embora eu seja aqui o entrevistador e deva ser muito discreto, mas para se perceber melhor onde eu quero chegar. Eu, em alguns exercícios de escrita, e nomeadamente de escrita poética amadora que faço, tenho no tema da morte um tema de privilégio, escrevo muito sobre isso. E fazendo alguma pequena autoanálise, reconheço de mim mesmo que escrevo muito sobre a morte, porque como aos outros e como todos nós, tenho medo da morte. E obviamente essa é uma das formas que eu tenho de dar sentido, diria eu, a esse medo reconhecido. Este teu trabalho tão sistemático, também no tempo e no espaço, com a iminência da morte,
também te torna numa pessoa que, por um lado, tem medo como os outros, mas que, porventura, está aqui quase que em antecâmara a robustecer-se, porque há alguns filósofos que dizem que a arte de pensar até é a arte de antecipar a morte. Portanto, é muito interessante que mesmo no pensamento filosófico a morte tem, obviamente, um lugar de grande privilégio. Mas o que perguntava é se a tua experiência também te confronta, por um lado, com a morte, não te resolve o problema da fragilidade diante da morte, mas também talvez te dê alguns sentidos e alguma robustez, concretamente por, como já disseste, ser espectadora de experiências muito interessantes e inspiradoras diante da morte. Sim, olha, eu não sei como vou estar quando estiver assim na iminência, se eu tiver conhecimento da iminência da morte, não é? E assim, gostava de estar assim por cima a perceber como é que vou estar, mas neste momento dizer-te, eu tenho visto fins de vida tão serenos e tão bem conseguidos, onde nos sentimos em paz, e vejo. Tenho estado, ainda sexta-feira morreu um doente e eu estava lá e o senhor estava muito desconfortável quando nós chegámos, e entretanto pusemos-lo confortável e o senhor morreu connosco, estava eu, outra colega e duas enfermeiras à beira do senhor, e tudo o que eu peço para mim é isso, é poder ter quem também no fim, se eu estiver desconfortável fisicamente, que era o caso deste senhor, também o possa fazer. E sim, sinceramente, eu neste momento, olha, peço uma equipa de paliativos para o final, peço bons amigos também, e sim, não penso sinceramente muito, penso na morte e falo da morte, como estou aqui a falar nela, mas não com medo dela. Não sei como vai acontecer, na verdade, se tiver também a oportunidade de me aperceber que posso estar a chegar mais ao fim. Mas na verdade acho que nós temos que viver, ninguém sabe o que é depois e portanto a nós toca-nos viver, neste momento a nós toca-nos viver. Isso mesmo, a resposta à morte é sempre a vida. Ok, olha Edna, nós estamos entretanto num momento sinodal, de um sínodo sobre um sínodo, de uma hipervalorização da escuta de dentro e de fora da Igreja. Se eu te pedisse também em curtas palavras o que é que tu gostavas de ver, enfim, mudado ou valorizado ou intensificado ou mantido nesta Igreja da qual somos parte, relacionado ou não com estas questões do teu trabalho, o que é que tu gostavas assim de ver diferente, se te fosse dada, como está a ser dada agora, a voz e a vez? Acho que a Igreja no geral tem que valorizar, deve valorizar e lançar para a frente o trabalho do dia a dia de pessoas, neste caso católicas, mas que não terão que ser católicas, podem ser de outra igreja, e que no fundo aplicam aquilo para que a igreja é feita, que é o tal darmos, nós vivemos para os outros, não é? E por isso valorizar isso também enquanto igreja, não é? É um bocadinho por aqui. Muito bem. Obrigado, Edna, por esta estimulante conversa e eu sugiro que terminemos como começámos, no olhar do mundo, eu e tu, também no olhar sobre nós mesmos e no possível sentido das coisas, que desejamos estar vivos até à morte e na morte, assim consigamos. Muito obrigado, Edna, por esta magnífica conversa. Até breve.